Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Fizeram boa viagem? Graças a Deus, sejam todos bem-vindos lá da paróquia Santa Gertrude, Santuário Mãe dos Aflitos, mas da Diocese de Santa Amaro, que eu sei que tem diversas paróquias lá também de Santa Amaro que estão aqui, da Nossa Senhora de Fátima e tantas outras paróquias. Vocês que vieram de outras caravanas, sejam muito bem-vindos à comunidade Canção Nova. Você que nos acompanha por todo o sistema de comunicação, muito bom dia. Quero também dar bom dia ao Flavinho, Nando, obrigado pela acolhida, a banda, aí os câmeras, toda a direção e produção da TV Canção Nova, nós que estamos nessa manhã, aqui nessa parte da evangelização. Muito bom estar juntos aqui nesta manhã. Já agradeço de coração a presença e a atenção de cada um. Caríssimos irmãos, convido você a pegar a tua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levanta a mão e diga eu. Quem não trouxe a Bíblia, vai tomar um puxão de orelha depois. Puxa vida, você vem para um dia de oração e não traz a parte mais importante, que é a palavra de Deus, né? Então, quem não trouxe a Bíblia? Levanta a mão. Quem não trouxe? Ave Maria, misericórdia. Puxa a orelha da pessoa e dava assim, toma vergonha na sua cara. Pergunta para a pessoa do seu lado assim, você trouxe o celular? O celular não esqueceu, né? Entregou o ouro, né? Tá vendo? Quem trouxe o celular, levanta a mão. Né? Assim, né? Tem jeito, né? Meu Deus do céu. Mas tá certo. Então, você que trouxe a Bíblia, fala assim, olha, eu vou dividir com você, mas não acostumando não, viu? Só porque eu tô na Canção Nova. Pega aí tua Bíblia, então. No Salmo 90. Moleza, hein? Fácil. Sua Bíblia já abre sozinho. Se você não vai abrir a Bíblia, já abre no Salmo 90. Já é normal, né? O desespero leva a gente para o Salmo 90. A gente começa a ler o Salmo 90 assim, naquele desespero, naquela angústia tremenda, muitas vezes. Pega então, Salmo 90. Algumas Bíblias estão no 91, mas o tradicional Salmo 90, que nós conhecemos. Então pega aí, rapidão, você que está com a sua Bíblia. Você que está em casa, pega a tua palavra também. E vamos rezar junto, vamos ler junto esta passagem que muitos de nós já conhecemos de cor e salteado. Mas hoje eu quero mergulhar com você nos detalhes dessa passagem bíblica que foi proposto hoje por essa quinta-feira de adoração para nós. Quero que você se apaixone por esse salmo. Se você já gostava, você vai passar a se apaixonar por essa passagem bíblica e vai entender de forma muito mais profunda, como eu também, que estudei e preparei para você nesta manhã essa pregação. Vamos lá juntos. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem as flechas que voam à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, porém verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio, escolhestes por asilo o Altíssimo, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque os seus anjos ele mandou em todos os teus caminhos, eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás os pés o leão e o dragão. Pois o que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei, na tribulação estarei com ele, hei de livrá-lo e de cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor. Dá um beijo apaixonado na tua palavra. Você que tem, você que não tem, vai beijar o quê, né?
É. Fazer o quê, né? É assim. Quem não beija Deus, beija o mundo, né? Fazer o quê, né? Já é um puxão de orelha. Já fica logo sendo um puxão de orelha. Veja, meus irmãos, que bonito o entendimento desse salmo para nós hoje. Qual que é o versículo que foi proposto da pregação nesta manhã, mas não tem como pregar nesse versículo sem o salmo completo. O Senhor é meu refúgio e proteção. Repete. O Senhor é meu refúgio e proteção. Primeiro, o que é um refúgio? Refúgio, lugar para onde se foge para escapar a um perigo, um esconderijo. Então, esse sol grandioso que está aqui, fica aquele sol muito quente ou aquela chuva muito grossa com granizo, você procura um refúgio. Por quê? Porque o refúgio, ele te protege. Para quê? Para que você não fique molhado, para que você não fique queimado, para que você não fique desgastado. Então, quando eu vou para um refúgio, é para que esse lugar me dê proteção. Ou seja, o que é proteção? É o zelo em relação a alguém que é mais frágil. Eu sou mais frágil que a chuva. Eu sou mais frágil que o sol. Se eu ficar muito tempo exposto ao sol, isso me prejudica. Sim ou não? Sim. Se eu ficar muito exposto a, por exemplo, temperaturas muito baixas, eu sou prejudicado. Então eu procuro um refúgio para que esse refúgio me dê uma proteção para que eu não seja prejudicado, isso fisicamente. Para que eu tenha esse refúgio e essa proteção. Por exemplo, você está debaixo desse telhado, agora está sol, você está num refúgio e está sobre a proteção desse telhado. Então aqui nós nos sentimos seguros. Aqui nós estamos seguros. Claro, se começar a dar aquelas ventanias de não sei quantos quilômetros por hora, se começar a dar aquelas tempestades que arranca tudo, você tem que procurar uma proteção mais forte ainda. Por exemplo, esses países que têm tsunamis, que têm infelizmente, essas coisas graves que acontecem, essas ventanias que são terríveis. Então, essas pessoas, elas têm um sistema de proteção e às vezes têm até que fugir daquele lugar. Então, o Salmo 90, muitas vezes, nós o lemos como um salmo de proteção, um salmo de confiança, um salmo de libertação. Sim ou não? Sim. Está desesperado, Salmo 90. Está passando necessidade, Salmo 90. Né? É como se fosse assim. É aquele remédio que você toma para tudo. Está com dor de cabeça, toma aquele remédio. Está com dor de dente, toma aquele remédio. Né? Quem tem alergia sabe. Alergia a medicamento é assim. Eu tenho alergia a medicamento. Então eu vou no médico, aí quando o médico fala assim, tem o quê? Tenho estou com tal problema, doutor. Aí eu apresento a minha receita do que eu não posso tomar. Aí o médico fala assim, toma tal remédio. Eu falei, se fosse para tomar esse remédio, eu vim aqui, eu tenho em casa, você já toma todo dia, ué. Então, o Salmo 90 acaba sendo como que um remédio para todos os dias, para todas as horas. Há quem deixe sua Bíblia aberta em casa, inclusive no Salmo 90 aberto, acreditando que a Bíblia aberta naquele salmo vai ser proteção para a tua casa. Agora, vamos entender o seguinte, uma pergunta que não quer calar. Tá bom, o Salmo 90 é proteção e refúgio para quem? Para quem lê no desespero? Para quem lê na hora que não tem mais solução, já procurou tudo quanto é tipo de seita, procurou tudo que não dava mais jeito, já falou com todos os padres, não resolveu nada, falou com todos os pregadores, não resolveu nada, procurou todos. Aí no desespero eu vou ler o Salmo 90. Resolve isso? Porque é assim que a gente faz. Estou mentindo? Então, para quem que o Salmo 90, ou a Bíblia, é proteção e refúgio? Para quem? Porque está logo aqui no versículo 2, tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela ou proteção. Para quem que o Salmo 90 é
cura, libertação, proteção, confiança. Para quem ele é refúgio, proteção, confiança, libertação? Para quem habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Senhor Onipotente. Deus vai ser o teu refúgio, Deus vai ser a tua proteção, se você mora debaixo do coração de Deus. Se você está debaixo das asas de Deus. Deus vai ser o teu refúgio, a tua proteção, se você participa da Santa Missa. Todo domingo, e se esforce para estar alguns dias da semana na igreja, fazendo a sua adoração. Deus vai ser o seu refúgio e sua proteção. O Salmo 90 vai ter efeito na tua vida, se você reza teu terço diário. Deus vai ser o teu refúgio, a tua proteção, se você vem de vez em quando para a Canção Nova na quinta-feira de adoração. Então nós estamos na graça, né, padre? Pode aplaudir, vocês estão na graça, hein? Deus vai ser refúgio e proteção para quem usa a Bíblia. Padre hoje está com... Padre já acordou nervoso hoje, né? Acordou no giraio, dando voadora hoje, né? A gente vem aqui para ser consolado, para ser abençoado, para a gente chorar, desabafar as mágoas. O padre está dando coice hoje, né? Esse padre acordou hoje bom, né? Deus vai ser refúgio e proteção para quem confessa os pecados. Deus vai ser refúgio e proteção para quem perdoa. Deus vai ser refúgio e proteção para quem faz jejum. Deus vai ser refúgio e proteção para quem louva na doença. O Nando passou por uma grande crise aí também, depois ele partilha um pouco, quebrou o cotovelo, meses, sem poder cantar, sem conseguir tocar o violão, ministrar o que ele mais queria. O Flavinho, quanto passou também, nós sabemos da caminhada do Flavinho, quanta coisa passou, mas Deus foi o seu refúgio, a sua proteção, porque você não deixou Deus, te amparou. Deus é meu refúgio e proteção como padre, porque eu estou debaixo das asas de Deus. Veja, meus irmãos, para quem que Deus é refúgio e proteção? Para quem está no desespero atrás dele lendo o Salmo 90, ou para quem está diariamente, semanalmente com Deus? E eu te pergunto, como você está? No desespero? Ou você está diariamente na vida com Deus? Aí Deus será teu refúgio e proteção. Aqui está o segredo da vida do cristão e o segredo da vida deste salmo. Quando você lê a partir de hoje esse salmo, você fala assim, eu vou ler de forma diferente. Não mais no desespero, não mais na correria, mas eu vou ler como aquele que confia. Ou seja, antigamente, e nós podemos perguntar, que lugar é esse? Antigamente, nós podemos pensar, por exemplo, em Moisés. Como que o povo tinha Deus como refúgio e proteção? Como que era? O povo tinha uma liberdade, ficou escravo no Egito, passou a pé enxuto o Mar Vermelho e começou a caminhar 40 anos no deserto. Como que Deus pode ser refúgio e proteção no deserto? Vamos pensar um pouco nesse salmo à luz da vida de Moisés no deserto junto com o povo. Eu quero que você tenha essa visão junto com o padre, que foi essa visão que Deus me deu, o entendimento desse salmo, através da vida de Moisés, que levava o povo rumo à terra prometida. Vamos ler de forma espiritual esse salmo. O povo caminhava no deserto, o povo estava ali sofrendo. Eles tinham um tabernáculo. Eles tinham ali uma tenda provisória, que conforme eles iam caminhando dia a dia, semana a semana, eles pegavam, desmontavam a tenda, pegavam a Arca da Aliança e caminhavam com a Arca da Aliança, paravam para descansar, ou para dormir, ou para pousar, ali montava o tabernáculo, colocava a Arca da Aliança, e ali dentro habitava a glória de Deus. Moisés entrava para orar, para escutar o que Deus queria para aquele povo, e o povo em volta.
E nessa dinâmica, Deus se fazia refúgio e proteção para eles. Porque eles estavam em volta da Arca da Aliança, ali no tabernáculo, que significa uma tenda provisória. Aonde eles iam caminhando, aonde eles iam adorando, aonde eles iam fazendo essas orações. E conta que o povo ia louvando, ia dançando. Por isso que nós estamos vendo e vimos no Antigo Testamento, nós contemplamos a vitória de Deus. E aí nós vamos entender o seguinte, vamos continuar aqui, ler o Salmo, por exemplo, que nós vamos entender de forma muito plena e bela. O que aconteceu com o povo que caminhava ali no deserto? Aconteceu algo interessante. Tu que habita sob a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, diz, sois meu refúgio e minha proteção, meu Deus em quem confio. Quem caminha com Deus, vai acontecer o quê? Ele vai te livrar do laço do caçador. O que aconteceu com o povo? Eles estavam fugindo da escravidão, eles não tinham atravessado o Mar Vermelho ainda. O que acontece? O faraó, com todas as suas tropas, o que eles tentavam fazer? Prender novamente o povo na terra. Sim ou não? Sim. Cavalo e cavaleiro, junto com o faraó, eles vinham atrás com todo o exército para acorrentar e segurar o povo. Mas eles confiaram em Deus, confiaram na palavra de Deus através de Moisés, e Deus livrou eles do laço do caçador. Olha que lindo. É a vida do povo da antiga aliança. Da peste perniciosa. Eles escaparam da peste perniciosa. O que aconteceu? As 10 pragas do Egito. As portas foram seladas com o sangue do cordeiro. Eles fizeram lá a preparação da Páscoa. E aconteceu o quê? Passou o anjo da morte, matou todos os primogênitos. Fez lá o que tinha que fazer e eles ficaram intactos. Por quê? Porque eles estavam na graça de Deus. Olha que interessante. Ele te cobrirá com suas plumas. O que significa cobrir com suas plumas? Cobrir com plumas significa como que algo térmico. Porque eles caminhavam no deserto. E as plumas dos animais, as penas dos animais, faz um efeito térmico. Ou seja, é uma proteção diante desse sol quente. O deserto é muito quente. Flavinho já foi, sabe como que é ou não também. Quem já foi para a Terra Santa sabe o calor que é aquele lugar. Proteger com plumas é como uma ação térmica. Tanto é que na história conta que começou a se depenar muito, né, os animais. E houve um decreto que não podia mais, porque começaram, imagina, pegar todas as aves e começaram a depenar. Acabou as aves, né? Fizeram um controle, depois, com o tempo, isso voltou a acontecer. Mas veja, proteção de plumas, está escrito aqui hoje. Sob suas asas encontrarás refúgio, sua fidelidade te será um escudo de proteção. Escudo. Deus é escudo. Deus é proteção para nós. Tu não temerás os terrores noturnos. Ou seja, o que aconteceu? Nem a flecha que voa à luz do dia. O que aconteceu de madrugada? Eles fugindo, Deus colocava o quê? Aquela proteção de fogo, para que o povo pudesse continuar fugindo, passar pelo Mar Vermelho. É a vida de Moisés, é a vida do povo da antiga aliança. Olha que bonito isso. Nem a flecha que voa à luz do dia. O que aconteceu? Eles tinham flechas. É assim que eles atacavam. Eram as armas da época. Nem o mal que se graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos e contemplarás o castigo dos pecadores. O que Moisés faz? Moisés está em cima do monte, orando pelo povo que está lá embaixo em guerra. Moisés está com os braços erguidos, ele cansa. Araão e Ur colocam uma pedra, um de cada lado, senta e sustenta o braço de Moisés. E Moisés está orando. E o que diz aqui?
caiam 1000 homens à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Não é a vida de Moisés? Sim ou não? Impressionante. Olha que interessante. Porém verás com teus próprios olhos o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. O que aconteceu? Quando eles atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto, que eles olham para trás, o que eles veem? O mar se fechando e o exército do faraó se afogando, o castigo dos pecadores. Quando nós caminhamos com Deus, quando nós caminhamos na graça com Deus, isso vai acontecer na nossa vida. Escolhestes por asilo o Altíssimo, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque os seus anjos Ele mandou. Deus manda anjos. Nós também temos o nosso anjo da guarda. Cada um de nós temos o nosso anjo da guarda, que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás, e calcarás os pés, o leão e o dragão. O que acontece no deserto? Por um momento, o povo trai Deus. E aí vem aquela maldição da serpente, começa a morder, e eles começam a morrer no deserto. Levanta-se uma haste com uma serpente, todos que olham ficam curados, e eles começam a andar sobre serpentes. Não é a vida de Moisés? Sim ou não? Eu quero que você entenda que no Salmo tem a vida de algumas pessoas. Tem a vida de grandes homens e mulheres de Deus que viveram o que está escrito ali. E não foi desespero. E não eram pessoas que não estavam na graça, mas eram pessoas que estavam na graça de Deus, que estavam caminhando atrás da Arca da Aliança, que confiaram na palavra de Deus, e assim foram libertos da escravidão, e assim passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho, e assim foram livres da peste perniciosa, e assim andaram sobre serpentes, mas eles estavam sobre o refúgio e a proteção de Deus. Diariamente, constantemente, todos os dias, todas as semanas. E quando eles cometiam um erro, Deus corrigia de alguma forma. Mas logo Deus perdoava, logo eles oravam pedindo perdão, e eles recomeçavam. Não é a nossa vida? Cometemos algum erro, cometemos alguma falha. Eu, Padre Anderson, cometo falhas também, confesso também, cada 15 dias, uma vez por semana. Deus nos perdoa, Deus renova essa aliança, Deus refaz esse caminho conosco, renovando esse refúgio, renovando essa proteção, nos colocando sobre as asas de Deus, sobre a proteção de Deus. Eu quero que você, a partir de hoje, você que está em casa, você que está aqui, quando você lê esse salmo, você não leia mais no desespero, mas você leia como um cristão autêntico, um filho de Deus autêntico, que crê na palavra de Deus e que sabe: tu que habita sobre a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois minha proteção e meu refúgio. Eu quero profetizar que Deus será a tua proteção, o teu refúgio. Mas se você caminhar na graça de Deus, não adianta você caminhar em seitas diabólicas, não adianta você ficar traçando caminhos errados, caminhos tortos, ficar andando por lugares que não prestam e no desespero. Por que será que Deus não te curou ainda? Por que será que Deus não te libertou ainda? Porque talvez você esteja no desespero. Não adianta. Você precisa fazer um caminho de constância, não um caminho de vez em quando, de vez e nunca. Veja como a história muda, como as coisas vão acontecendo. Então, esse é o povo da antiga aliança. Mas depois, quando Salomão constrói o templo, então as coisas mudam, a forma de estar perto de Deus. Porque o povo então atravessou o Mar Vermelho, chegou na terra prometida, muitas coisas aconteceram. Josué deu continuidade ao trabalho de Moisés. Moisés vai morrer, mas ele vai dizer que ele, a casa dele, serviria o Senhor. E pergunta se nós também queremos servir o Senhor. E aí vem Davi. Depois de Davi vem Salomão. Salomão é aquele que vai construir o templo.
Mas como que era o templo? O templo ele tinha várias partes. Ele tinha lá os átrios do templo. O átrio do templo, o que é o átrio? Átrio é uma sala que antecede um lugar específico. Então vocês imaginam que aqui fosse o lugar do Santo dos Santos, no templo, aonde se oferecia o sacrifício, que só o sacerdote podia subir, só o sacerdote oferecia o sacrifício. Aqui então, é como se fosse o átrio, onde vocês estão. Só que o átrio era dividido em 4. E como funcionava a divisão do átrio, do templo? Era em 4 partes. O átrio dos gentios era assim chamado porque os gentios podiam entrar no mesmo, mas não adiante, sob pena de morte. Simbólica e espiritualmente, esse átrio mostra que os gentios tinham acesso limitado à adoração e o serviço. Eles não podiam chegar perto do Santo dos Santos. Eles tinham um acesso limitado de Deus. Onde já se viu isso? Limitar Deus para as pessoas. Nós não podemos limitar a ação de Deus, nem limitar que as pessoas cheguem até Deus. E mais aqui nessa época, nesse tempo, nesta época, eles limitavam Deus para alguns tipos de pessoas. Porque talvez não eram pessoas que amavam a Deus de forma plena, não tinham uma graça de amar a Deus como deveria ainda, então eles limitavam a graça de Deus. Eles não podiam adentrar o santuário, e muito menos ainda o Santo dos Santos. Porém, quando Cristo vem, Hebreus 10, todas essas barreiras são quebradas. Em Cristo, não tem mais essa divisão. Todos, mais pecador, menos pecador, quem está chegando hoje, quem já está há 20 anos. Se você deseja que Deus seja teu refúgio e tua proteção, e você está convertido, você está decidido, e você quer, então não tem quem te proíba de você chegar perto do Santo dos Santos, do Santíssimo Sacramento, da Eucaristia. A não ser que você esteja no pecado, a não ser que você não queira. Se você quiser continuar no pecado, se você quiser continuar na vida velha, fora do refúgio e proteção de Deus, então não tem como você comungar Nosso Senhor. Isso a igreja nos ensina. A igreja te respeita, mas ela nos ensina. Agora, se você emendar-se, se você se corrigir, falar, eu quero estar perto dos Santos dos Santos, e não quero estar só perto, mas eu quero comungar o Santo dos Santos, e você se emendar, sair do pecado, deixar a vida velha, então você confessa seus pecados, você comunga o Santo dos Santos. Você pode. É uma decisão. É uma decisão que tem que ser tomada por cada um. Não depende do Padre Anderson, depende de você. Qual que era a segunda parte do átrio do templo? A segunda parte era o átrio de Israel. Os homens de Israel tinham o direito de admissão a esse átrio. Esse átrio representava um outro nível de acesso, embora participasse da adoração no templo. Os israelitas comuns não tinham acesso ao Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. Existia um terceiro átrio, o átrio dos sacerdotes. Esse átrio que ficava ao altar dos holocaustos e onde os sacerdotes e levitas exerciam o seu ministério. Esse átrio representa ainda um outro nível de acesso a Deus, embora ainda não o mais elevado. Até mesmo o Santo dos Santos era mero símbolo e acesso preliminar. Portanto, o Templo de Jerusalém, com suas muitas divisões e níveis de acessos, servia tipo de um acesso gradual a Deus. O quarto átrio era o átrio das mulheres. E vocês sabem que as mulheres não se misturavam com homens para a oração. Tinha essa divisão. Esse átrio ficava um pouco mais próximo do santuário que o átrio dos gentios, ou seja, as mulheres estavam um pouquinho à frente do átrio dos gentios. O átrio das mulheres era posto à disposição das mulheres israelitas. No entanto, em Cristo, não há qualquer distinção entre homem e mulher. Sim, somos homens, somos mulheres. Nós não cremos na ideologia de gênero, como tem o mundo pregado por aí. Nós somos contra. Porém, não há divisão.
Se o homem pode adorar Jesus, se o homem pode comungar Jesus, a mulher também pode adorar Jesus e também pode comungar Jesus, estando na graça e sobre as condições que a igreja impõe sobre cada um de nós, sobre a lei. Veja, meus irmãos, que interessante. É justamente, só para vocês recordarem, nesse átrio do templo, que acontece 2, 3 acontecimentos, só para você se localizar. Lembra quando Jesus está no templo, quietinho, só observando como que as pessoas entram no templo, como que as pessoas andam no átrio. Jesus está quietinho, só observando. Quem trouxe Bíblia, quem não trouxe Bíblia, quem está lá dormindo na pregação do padre, né? Jesus está lá só observando, né? Só observando. Jesus está lá só de mutuca, está lá só, aquele ali está no celular, no WhatsApp, aquele lá não trouxe Bíblia e está lá coçando a careca, né? Está lá, né? Só olhando, né? Aí, diz que Jesus estava lá, só de boa. Aí, numa cena dessa, que Jesus está ali no templo olhando, e vê a mulher colocando a moedinha lá, o tudo que ela tinha. Aí Jesus fala assim: quem deu mais para Deus? Aquele que colocou do que sobrou, ou essa mulher que deu tudo que tinha? Vocês se lembram dessa passagem? Sim? É num fato como esse. É num fato como esse também, que Jesus está no templo, no átrio do templo, Jesus está ali também, observando. Que Jesus chega, lá estão as velas acesas no templo, a menorá, e Jesus chega causando. Jesus gosta de causar, né? Jesus gosta de arrumar uma confusãozinha, né? Tipo, Jesus gosta, né? Aí ele fala assim, as luzes estão acesas, ele entra no templo e ele aproveita para fazer uma catequese. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não era nas trevas, mas terá a luz da vida. Dizendo que aquela luz que está ali, sim, é importante, mas a luz que ilumina a vida inteira e a alma é Ele. No átrio acontecem muitas graças. É no templo que acontecem os maiores milagres. É na presença de Deus. Porém, meus irmãos, essa divisão que tinha das pessoas não terem mais acesso a Deus, não terem mais essa presença de Deus, não poderem chegar até Deus, é rompida. Jesus fala, isso não existe mais. A partir de hoje, você querendo, estando na graça, você pode sim se aproximar de mim, chegar perto de mim, me comungar, porque eu darei para você a vida eterna, eu te curarei, eu te livrarei do laço do caçador, da peste perniciosa, eu te livrarei da serpente, da morte, eu te darei as graças, bênçãos, mas é preciso estar na presença do Senhor. Se não tem mais divisão, se não tem mais dificuldade, se Deus rompeu tudo isso, por que ainda estamos afastados de Deus? Porque o mundo insiste em estar distante de Deus. Como no Antigo Testamento. Por que ainda estamos distantes de Deus? Você pode ir numa igreja perto da sua casa, adorar Jesus qualquer hora do dia. Você pode pegar a tua palavra e ler a tua Bíblia todo dia. Você pode rezar o teu terço livremente, ninguém vai te condenar porque disso. E por que não fazemos? Deus será nosso refúgio e nossa proteção quando nós adentrarmos o templo. E tem um salmo que é belíssimo. Um salmo extraordinário. Salmo 84, versículo 10. Diz assim, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 anos fora da presença do Senhor. Gente, olha, esse salmo é forte. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos fora da tua presença. Um dia. O salmista vai dizer que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 fora da presença dele. Como que uma pessoa suporta estar fora da presença de Deus? Como que uma pessoa suporta não estar na presença de Deus? Como que uma pessoa aguenta? Por isso que está tendo suicídio. Por isso que tem gente tirando a vida, se cortando, se matando. Porque tenta preencher a vida com videozinhos, com coisinha, com negocinho, com aplicativozinho, com negocinho. Aí você vai tentando preencher tua alma com coisas mundanas. E você vai ficando mais vazio, isso vai trazendo angústia, desespero. E isso te leva à morte espiritual.
E quando você perde o sentido da vida, você quer dar um tiro na cabeça. Quantas pessoas que estão sem sentido. Por quê? Porque não se vai mais no templo, não se adora mais, não se reza mais, não se fala mais com Deus, não se está na presença dEle, não está sob a proteção do Altíssimo. Não se está mais. Se perdeu a essência da tua vida. Se você saiu de Deus, como diz lá Gênesis, fomos criados por Deus. Se você recebeu o sopro da vida, você vem de Deus. Como que você não está perto de Deus? Você tem uma essência. A tua essência é Deus, a tua vida é Deus. E se você tentar colocar outra coisa, não vai dar. Você consegue colar ferro com madeira? Não, não tem liga. Não vai dar certo. Alguns materiais não conseguem. Não tem liga. Pecado da tua alma não tem liga. Te destrói. A tua alma e Deus tem liga e te salva. Você precisa entender isso. O que te salva? O que te prende? O que te leva para Deus? O que te faz você caminhar na graça? Ou nós caminhamos na graça, ou nós vamos padecer. Agora, vamos entender uma coisa bonita. Quando nós falamos sobre a sombra do Onipotente, está aqui. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente. Quando nós falamos em sombra, eu tenho uma sombra aqui, ó. A luz está aqui, existe uma sombra. Você quando caminha, você tem uma sombra. Mas a Bíblia, em diversas passagens, fala sobre a sombra de Deus. Mas existe uma sombra má. Quando você pega o Salmo 23, o vale das sombras da morte. Existe então a sombra da morte e existe a sombra da vida. Existe a sombra do pecado e existe a sombra da salvação. Tem pessoas que estão se refugiando na sombra da morte, do vale da morte. E tem pessoas que estão sobre o refúgio do vale da sombra da vida, que é a salvação, que é Deus. O Salmo 90 nos fala isso, sobre caminhar sobre a sombra do Altíssimo, estar sobre a sombra de Deus. Entenda, você todo dia não consegue estar dentro de uma igreja. Eu entendo, você trabalha. Padre, eu não consigo todo dia ir na igreja. Eu te entendo perfeitamente. Eu, padre, estou todo dia na igreja. Mas você não consegue estar todo dia numa paróquia, exatamente, num santuário ou na Canção Nova, exatamente, todo dia. Mas na sua casa, se você reza, se no teu trabalho você reza, se você reza antes de comer, se você faz as suas orações diárias, você está sob a proteção de Deus. Deus está assim, você vai andando, Deus vai colocando a mão dele sobre você. Você vai andando e vai colocando a mão sobre você. A mão de Deus está aqui. Você vai andando e o anjo está do teu lado. Aí você vai fazer coisa errada, o anjo dá um cutucão, você, opa, aham. Aí do outro lado está Nossa Senhora aqui, ó. Aí, mano, é multidão, já virou multidão o negócio, né? Aí você tem o seu santo de devoção. Vamos lá, Padre Pio, vamos lá, São José. Vamos apelar, eu vou apelar, sai fora. É meu, não é seu? Bora. Vira multidão. Aí, quando vem o mal para te atingir, imagina a cena. Jesus, Nossa Senhora, os anjos, São José, Padre Pio. Nem coloquei São Miguel ainda. São Miguel, São Gabriel, São Bento. Vamos apelar, está tudo ali. Tudo par só. Aí quando vem o demônio, quando vem o pecado, quando vem o mal, eles têm que passar primeiro por eles. Você é louco? Não é assim? Imagina uma pessoa muito importante que tem muitas seguranças. Para você atingir aquela pessoa, você tem que passar pelos seguranças. Para o mal passar
para atingir você, tem que passar por Jesus, tem que passar por Nossa Senhora, tem que passar por São Miguel, tem que passar pelos anjos, tem que passar pelos santos. O Senhor é teu refúgio e tua proteção. Se você entender isso e colocar em prática as tuas devoções, o ofício da Imaculada, o terço, cada um tem suas devoções, cada um sabe a sua necessidade. Eu não vou dizer qual devoção você tem que ter. O terço, sim. Terço, missa, confissão ali, isso é básico. Se puder fazer adoração umas 2, 3 vezes a semana, ali, pá, nossa. Mas, se você entender que Deus é teu refúgio, tua proteção, então você está sobre a sombra do Altíssimo. Você está sobre a graça de Deus. Agora, se você não caminha com Deus, você caminha do outro lado. Você está sem proteção, você está sem refúgio. E aí qualquer coisinha que chega já atinge teu coração, já fica mal, já sai chorando, já sai murmurando, já sai clamando. Já sai falando mal da igreja, já sai falando mal do padre, já faz aqueles músicos não prestam, não sei o que, não vale. Aí você já metralha todo mundo. Se estamos sob a proteção de Deus, a nossa vida é uma. Se estamos sob a proteção do pecado, sobre a sombra do pecado, a nossa vida é outra. Aí você está no desespero e você fala, eu vou pegar o Salmo 90. Tu que habita sobre a proteção do Altíssimo, me mora sobre... me mora sobre... Já vira rap, sei lá o que, né? Já nem sabe mais que está rezando. Aí vai no magnífico, agora o Senhor, meu Espírito, é gol! Tem gente que está narrando jogo de futebol. Você não degusta mais as palavras, você não rumina mais a palavra de Deus. Você não faz mais. Veja que bonito. Para começar a encerrar essa pregação, falta um pouquinho para acabar. Eu quero falar de Nossa Senhora. Quando o anjo, e aqui agradeço o Padre José, que a gente preparou juntos a pregação, né? O Padre José, o vigário, está aqui, né? Obrigado. Uma salva de palmas para o Padre José, o vigário lá da paróquia, do santuário, está ali quietinho. Eu estava partilhando essa pregação com ele, né? Eu falei, padre, estou com essa pregação aqui, ó. Pensei nisso, ele falou assim, padre, está faltando Nossa Senhora nessa pregação aí, ó. Eu falei, é mesmo, padre? É, não, padre, aqui, ó. Eu falei, obrigado, vigário. Eu falo que ele é meu vigarista, né? Não, mas é um vigário bom, um amigo, um irmão, moramos juntos, um grande amigo. Estamos 3 anos juntos, agora em maio, padre, está fazendo 3 anos que moramos juntos, viu? Juntos no santuário. Veja. Então, eu estava partilhando com o padre a pregação, né? Falei, padre, o que você acha? Pensei nessas ideias, nesses pensamentos. Nossa, padre, maravilhoso, deu umas 2, 3 ideias e tal. E aí pensamos em Nossa Senhora. Ele falava assim, Nossa Senhora, quando o anjo anuncia a ela que ela seria a mãe do Salvador, ela pergunta, mas como tudo isso vai acontecer? Qual que é a resposta do anjo? A sombra do Altíssimo te... Não é isso? A sombra do Altíssimo te cobrirá. Por quê que a sombra do Altíssimo cobriu Nossa Senhora? Porque quando o anjo vai falar com Nossa Senhora, isso muita gente não sabe. Quando o anjo vai falar com Nossa Senhora, ela está rezando. Ela está em oração. Maria é uma mulher orante. Ela não é uma mulher orante a partir da anunciação. Ela é uma mulher orante antes da anunciação. Ela já tinha Deus como refúgio e proteção antes, não depois. Se você quer a cura, você tem que ter Deus como refúgio e proteção antes. Se você quer que teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais, tua empresa, teus negócios, se você quer que Deus seja refúgio e proteção, você tem que ter Deus sempre com você. Não é no desespero. A mesma pergunta que eu fiz no início da pregação, eu volto a fazer. Deus é refúgio e proteção para quem? Para quem está no desespero ou para quem caminha com Deus todo dia? Talvez você está entendendo, padre, é verdade. Quantas vezes eu no desespero vou rezar? Mas quando está tudo bem eu esqueço. É o grande pecado que o cristão comete. Está tudo bem? Então não vou rezar. O negócio está ficando apertado? Opa, está na hora de rezar uma dezena do terço. Apertou mais um pouquinho, reza 2.
Não, hoje eu vou nas minhas Ave Maria. Nossa Senhora, não aguento, mas vou lá. Aí vai rezar minha Ave Maria para ver se resolve. Veja, meus irmãos, o finalzinho do Salmo, versículo 14, diz o seguinte: pois o que se uniu a mim, eu o livrarei. Olha que lindo isso. O que se uniu a mim, eu o livrarei. Protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação, estarei com ele. Hei de livrá-lo e cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e mostrarei a minha salvação. Para quem que vai acontecer isso? Para quem estiver unido a Deus. Quando estamos unidos a Deus, quando estamos juntos de Deus, pelos sacramentos, quando estamos juntos a Deus pela oração, pelo jejum, pela partilha, quando estamos unidos a Deus por aquilo que Deus pede a cada um de nós, então o que acontece? Eu o livrarei, repete, livrarei, protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação, estarei com ele. Hei de livrá-lo. E vou cobrir de glória. Será favorecido de longos dias. E mostrarei a minha salvação. Para quem estiver unido com Deus. É simples. Deus é muito simples. Nós complicamos. Se você estiver unido a Deus, se você estiver unido a Deus aqui, ó, é profecia para a tua vida inteira. É palavra para a tua vida inteira. Livramento, proteção. Deus vai te atender dentro dos teus pedidos que você fizer. Vai te proteger na tribulação, vai te cobrir de glória, te dará longos dias. E a última, que é essencial, a salvação, o céu, é o que nós buscamos e o que a Canção Nova quer proporcionar para você. Flavinho, Nando, vem aqui um pouquinho, faltam 7 minutinhos para acabar a pregação, 8. Flavinho, inclusive, tem uma música que diz: quem invocar teu santo nome, né? O que você pode partilhar? Vocês sentiram também, nós estamos aqui finalizando a pregação. Para mim já chama atenção nessa tradução da CNBB. O senhor está com a tradução da Ave Maria, né? Na tradução da CNBB, eu acho que completa exatamente essa inspiração que o Senhor está dando ao seu coração. O versículo 14, na tradução da CNBB, diz assim: eu o salvarei, porque a mim se confiou. Eu o exaltarei, pois conhece meu nome. Isso para mim é muito forte, porque serão exaltados aqueles que conhecem a Deus, aqueles que o buscam. E aqueles que se confiam a Ele serão exaltados. E quando Deus exalta, quando Deus levanta, nem o demônio tem poder para derrubar. Essa é a grande verdade. Eu me recordo, lá nos inícios dos nossos acampamentos para jovens, que nem era o PHN, era acampamento para jovem. Aliás, foi o primeiro. Eu vim e sentava aí quietinho aqui, os que tinha aí. Não sei se eram os primeiros. Esse, se eu não me engano, foi o primeiro. E eu falava antes da gente entrar no ar, que as primeiras quintas-feiras de adoração aqui no Rincão, aqui era só barro, né? Era um corriguinho que passava ali no meio das árvores, não tinha essas estruturas. Era a lanchonete de sapé lá no fundo, que vendia as mini pizzas, né? Com o Gerardão e com a Alice lá no fundo. E eu me recordo de um acampamento que a gente teve aqui, o primeiro de jovens, com uma chuvarada, foi um show do Martim Valverde à tarde. Né? E uma chuva que caiu naquela tarde, o Padre João dizia que realmente chuvas de bênçãos estavam caindo sobre os jovens naquele acampamento. E eu me lembro de uma palavra do Martim Valverde que para mim é muito forte e que tem muito a ver com isso que a palavra diz hoje no Salmo 90. Ele diz que existem os enviados e os intrometidos.
Os enviados são aqueles que Deus exalta. E eu repito, a quem Deus exalta, nem o demônio tem poder para derrubar. Mas o intrometido, esse um está lascado. Né? Esse um está lascado. E aqui, aí, na sequência, o versículo 15 diz: Ele me invocará. E é exatamente isso que a gente cantava. Eu falava para a Ana ali no cantinho. Falei, eu nem sabia que era isso que o padre ia pregar. Né? Graças a Deus é a sintonia do Espírito que acontece no nosso coração. Versículo 15: Ele me invocará e lhe darei resposta, perto dele estarei na desgraça. Isso daqui me chamou a atenção também nessa palavra que o senhor trouxe, porque aqui não está dizendo que Deus vai tirar a desgraça da nossa vida. Não sei se você prestou atenção nisso. Ele não vai, ele tem poder para isso, claro que Deus é Deus. Mas na palavra, nesse Salmo 90, que é um salmo de libertação, um salmo de livramento, Deus não está dizendo que Ele vai tirar a desgraça. E nós louvávamos aqui, o senhor estava lá na capela, com certeza estava ouvindo, nós louvávamos pelas adversidades, pelos sofrimentos, pelas enfermidades, não pelas enfermidades em si, mas porque Deus estava agindo nela. E a palavra veio confirmar isso. Que o Senhor, Ele estará conosco na hora da desgraça. Para quê? Para nos fortalecer e para agir com o seu poder naquele momento. E aí encerra exatamente com esse versículo 15. Perto dele estarei na desgraça, vou salvá-lo e torná-lo glorioso. Isso para mim foi impactante. Eu louvo a Deus pelo seu ministério e por essa palavra poderosa que você nos trouxe. Assim como o Nando estava dizendo, realmente você está transbordando a unção de Deus com essa palavra que Deus te deu. Bendito seja Deus. E aí, Nando, o que Deus falou aí? Ai, gente, tem que respirar fundo. Ontem eu estive na missa com o Padre Roger cantando aqui. Depois de um longo período da minha queda, eu usei um fixador externo, fiquei 4 meses com o fixador, o Flavinho acompanhou, o padre também. Também sou da Diocese de Santo Amaro, junto com o padre. Nos conhecemos aqui na Canção Nova, em acampamento, há muitos anos. E estou ainda passando por um processo de recuperação e estou tocando nessa sombra do Altíssimo. Estou vendo o quanto Deus quer me aproximar do coração dele. O quanto tudo isso que eu passei de dores, até mesmo momentos que a morfina não deu conta no hospital, mas ali minha esposa comigo, os 23 dias internado, depois todo esse outro período que eu não podia sair de casa, acompanhando inclusive a Canção Nova me visitando, membros da comunidade rezando por mim. Deus falou muito ao meu coração. Deus foi me falando através até das minhas músicas que falam muito disso. E hoje, Padre, está aqui. O Padre Roger dizia ontem, né, da videira verdadeira nós somos os ramos. Sem estar nele, sem permanecer nele, não tem vida. E ele falava que nós precisamos não somente nos prepararmos, é basicamente o que o Senhor falou hoje, não só assim, vem correndo, vou me preparar, não. Ele disse que a gente precisa transbordar. E é por isso que eu disse que o Senhor está transbordando hoje, assim como o Flavinho na oração, e assim como eu quero transbordar no Senhor, e assim que eu sei que vocês querem transbordar no Senhor dessa graça. E eu tenho certeza que isso que eu estou passando, segura para mim, por favor, Padre, a palavra de Deus. Eu ainda estou sem poder fazer esse movimento de supinação, né? Não estou conseguindo ainda levantar tudo, mas aos poucos. E sabem que a maioria do pessoal sabe, venho sempre aqui, né? Eu sou músico, toco. Graças a Deus estou conseguindo tocar meus primeiros acordes, ainda sensibilidade nesses dedos, voltando. Mas a cada dia, Padre, glorificando a Deus. Eu sei que tem um propósito maior. Eu sei que tem a força de Deus, a graça em tudo isso. E Ele está me dando a vitória. Ele foi teu refúgio e tua proteção, porque você sempre esteve com Ele. Verdade. Não é verdade? Verdade. Muito obrigado. Então vamos nos preparar agora, nós vamos ter o momento da oração Santíssimo Sacramento. O Flavinho e o Nando vão conduzir a chegada de Jesus sacramentado. Obrigado pela partilha de vocês. Vamos então ficar de pé, você que está sentado. Vamos já preparando o nosso coração, cantando, louvando. Eu vou lá me preparar, trazer Jesus para que nós possamos concretizar a palavra de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.